A crise da Venezuela não nasceu por acaso. Ela foi construída, degrau por degrau, dentro de uma engrenagem de pressões internacionais que visavam sufocar o país economicamente até que sua soberania se rendesse. Quando Hugo Chávez rompeu com a velha lógica de submissão aos interesses norte-americanos e decidiu nacionalizar o petróleo, colocar a PDVSA a serviço do povo e não das grandes corporações estrangeiras, ele fincou uma bandeira que incomodou profundamente os donos do poder global. A morte de Chávez, em 2013, abriu uma brecha que muitos acreditavam ser a chance perfeita para desmontar o projeto bolivariano. Mas Nicolás Maduro, apesar das dificuldades, se manteve no poder. É nesse ponto que entra a guerra silenciosa das sanções. Em 2014, os Estados Unidos começaram um cerco econômico sem precedentes no continente, alegando violações de direitos humanos e corrupção. O petróleo, que representava mais de 90% das exportações venezuelanas, foi colocado como alvo principal. Empresas internacionais foram proibidas de negociar com a PDVSA, os ativos da Venezuela no exterior foram congelados e até mesmo operações financeiras simples foram bloqueadas. Esse bloqueio financeiro significava, na prática, impedir o país de comprar alimentos, medicamentos e produtos básicos. O resultado foi devastador. Hiperinflação que chegou a milhões por cento, prateleiras vazias, hospitais sem insumos e milhões de venezuelanos forçados a deixar o país. Mas aqui está a verdade que poucos dizem. A crise não foi apenas fruto de erros internos, foi fabricada de fora para dentro. Enquanto a narrativa internacional apontava Maduro como incompetente e responsável pela tragédia humanitária, documentos e relatórios mostravam que Washington tinha um plano claro: fazer a economia gritar, minando qualquer capacidade de governabilidade. E não foram apenas sanções contra o governo, foram contra o povo. Empresas de alimentos e remédios eram punidas caso negociassem com Caracas. Bancos bloqueavam transferências sob ordens diretas do Departamento do Tesouro norte-americano. A Europa, alinhada aos Estados Unidos, adotou restrições próprias, fechando ainda mais o cerco. Mas, ao mesmo tempo, as grandes potências que exigiam da Venezuela preservar a democracia eram as mesmas que continuavam a explorar recursos no Oriente Médio, na África e até no Ártico sem questionamentos ambientais ou morais. O que estava em jogo, e ainda está, é o controle sobre uma das maiores reservas de petróleo do planeta. A Venezuela possui o maior volume comprovado de barris de petróleo no mundo, mais até do que a Arábia Saudita, e permitir que esse recurso fosse explorado sem o selo norte-americano era algo inaceitável para Washington. Assim, o discurso de defesa dos direitos humanos serviu como fachada para uma guerra geoeconômica. Ao longo dos anos, a cada tentativa de diálogo, a cada proposta de negociação, as sanções eram ampliadas e novos nomes eram adicionados às listas de bloqueios. Empresas de transporte marítimo foram proibidas de levar petróleo venezuelano para fora, aviões foram impedidos de abastecer fora do país e até o acesso a vacinas contra a pandemia foi restringido sob a justificativa do bloqueio financeiro. Nesse cenário, a Venezuela passou a viver uma das maiores diásporas da história recente da América Latina. Milhões atravessaram fronteiras em direção à Colômbia, ao Brasil e a outros países, levando na bagagem não apenas a pobreza, mas também a marca de um povo castigado por uma guerra invisível. Essa é a realidade que a grande mídia raramente mostra. Não foi apenas má gestão interna que arruinou a Venezuela, foi a construção de uma estratégia de sufocamento econômico que, até hoje, permanece em andamento. E o que precisa ser compreendido é que esse cerco não mira apenas Maduro, mas qualquer projeto que ouse desafiar o monopólio do poder ocidental sobre as riquezas energéticas do planeta. Se o primeiro ciclo da crise venezuelana foi marcado pelo sufocamento das sanções e pelo isolamento internacional promovido pelos Estados Unidos e seus aliados, o segundo ciclo mostra algo que não estava nos cálculos de Washington: a resiliência inesperada de Maduro e a entrada de novos atores globais em defesa de Caracas. A partir de 2018, quando a pressão internacional chegou ao auge, a Rússia passou a se posicionar como um dos principais sustentáculos do governo venezuelano. Moscou enviou técnicos, reforçou a cooperação militar, forneceu equipamentos de defesa e garantiu linhas de crédito que permitiram a Caracas manter minimamente a estrutura do Estado.
Ao mesmo tempo, a China ampliou sua presença com investimentos diretos, fornecendo alimentos, medicamentos e até mesmo sistemas tecnológicos de vigilância que ajudaram o regime a manter o controle interno. Isso significou que, apesar do bloqueio ocidental, Maduro nunca esteve totalmente isolado. A presença de Teherã, através do envio de petróleo refinado para aliviar a crise de combustíveis, e o interesse da Turquia em negociar ouro e outros recursos, abriram novos canais econômicos que furaram o bloqueio. No campo militar, essa resistência também foi simbólica. Em diversas ocasiões, aviões russos pousaram em Caracas, carregados de suprimentos e especialistas, mostrando ao mundo que a Venezuela ainda tinha quem a defendesse. Washington protestou, mas sabia que uma intervenção direta poderia transformar a América Latina em palco de uma guerra de grandes potências. Do lado de fora, a narrativa era de que Maduro estava isolado. Do lado de dentro, a verdade era que ele estava redesenhando o tabuleiro. Essa reconfiguração também afetou diretamente o Brasil. Durante o governo de Jair Bolsonaro, havia uma clara postura de alinhamento com os Estados Unidos, com discursos de hostilidade contra Maduro e reforço de tropas na fronteira de Roraima, inclusive com a Operação Acolhida para receber milhares de refugiados. Porém, essa postura mudou radicalmente com Lula. O atual presidente brasileiro vê a Venezuela como parte central da integração latino-americana. E por isso, mesmo diante das críticas internacionais, não hesitou em reabrir o diálogo político e comercial com Caracas. Para Lula, o Brasil não pode se dar ao luxo de ter uma fronteira instável e conflagrada, ainda mais com a Amazônia sob constante cobiça internacional. O jogo geopolítico é ainda mais complexo porque o petróleo venezuelano voltou a ter valor estratégico com a guerra na Ucrânia. As sanções contra Moscou criaram um vácuo no fornecimento global de energia e os Estados Unidos, contraditoriamente, se viram forçados a negociar discretamente com Caracas para liberar parte do petróleo bloqueado. Essa contradição mostra como, no fundo, o discurso de defesa da democracia muitas vezes se curva à realidade da escassez energética. Enquanto isso, Maduro aproveitou para se reposicionar. Ele não apenas resistiu, como agora negocia em condições muito mais favoráveis, sabendo que Washington precisa do seu petróleo. A presença da Rússia e da China garante a ele um seguro geopolítico, e a aproximação com Lula abre a possibilidade de criar um corredor de estabilidade e comércio que une Brasil, Venezuela e até mesmo a Guiana, cuja disputa territorial com Caracas está longe de se resolver. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência de Maduro, mas a redefinição do papel da América do Sul no mapa do poder global. Se antes a região era vista apenas como quintal dos Estados Unidos, agora se apresenta como um campo de disputa entre grandes potências, e a Venezuela está no centro desse tabuleiro. A cada novo movimento militar norte-americano próximo à costa venezuelana, a mensagem que se envia ao mundo é clara. O jogo não acabou, mas mudou de forma radical. E nesse cenário, o Brasil precisa entender que qualquer desestabilização em Caracas repercute diretamente em sua economia, em sua segurança e até em sua política interna. O futuro da Venezuela, portanto, não é apenas um problema de Caracas, é uma questão de toda a América Latina. Quando olhamos para a situação atual da Venezuela, marcada por décadas de sanções, tentativas de isolamento diplomático, mas também por resistência e reposicionamento global, 3 grandes cenários se desenham no horizonte, todos com impactos diretos para a América Latina e, em especial, para o Brasil. O primeiro cenário é o do colapso interno prolongado. Nesse caminho, as sanções se intensificariam, as fontes de renda permaneceriam bloqueadas e a crise humanitária se agravaria ainda mais, com milhões de venezuelanos deixando o país em busca de oportunidades nos países vizinhos. Esse é o cenário preferido por setores mais radicais dos Estados Unidos, pois colocaria Caracas em permanente fragilidade, mantendo-a como um Estado incapaz de exercer plenamente sua soberania. O custo, entretanto, recairia sobre toda a região. Fluxos migratórios descontrolados, tensões sociais nas fronteiras e a instabilidade crônica que poderia transformar a América do Sul em um espaço vulnerável a intervenções externas. O segundo cenário é o da resistência soberana. Nele, a Venezuela seguiria como está hoje, sobrevivendo entre sanções e alianças alternativas,
usando a parceria com Rússia, China, Irã e outros países para manter um mínimo de estabilidade. Esse modelo garante a continuidade de Maduro, mas não resolve a crise de fundo. A economia segue estagnada, a população enfrenta dificuldades e a narrativa de que Caracas representa um risco à democracia ocidental serve como justificativa para manobras militares e pressões constantes dos Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil tem um papel delicado. Precisa se equilibrar entre manter boas relações com Caracas, ao mesmo tempo, evitar confrontos diretos com Washington. Lula, ao defender a integração sul-americana, tenta pavimentar um caminho em que o Brasil se torne mediador e garantidor da estabilidade regional. Mas esse é um equilíbrio instável, que exige habilidade política constante. O terceiro cenário, talvez o mais transformador, é o da integração plena da Venezuela ao novo eixo multipolar. Esse caminho ganharia força caso os Estados Unidos perdessem capacidade de impor sanções eficazes e o petróleo venezuelano fosse reabsorvido com mais intensidade pelo mercado global. A entrada da Venezuela com mais força no BRICS, com o apoio decisivo de Rússia e China, criaria um bloco energético poderoso, capaz de rivalizar com a influência dos países da OPEP e alterar de vez a geopolítica mundial. Nesse cenário, a Venezuela deixaria de ser apenas um problema regional e se tornaria um pilar estratégico do sul global. O Brasil, ao lado de Caracas, teria a chance de formar uma aliança energética capaz de redefinir as negociações internacionais sobre petróleo, clima e comércio. A contrapartida, porém, seria o aumento da tensão com os Estados Unidos, que veriam sua influência histórica sobre o continente ruir de forma acelerada. Esses três cenários não são hipóteses distantes, mas movimentos já em curso. Cada visita diplomática, cada navio de guerra posicionado no Caribe, cada reunião de Lula com Maduro ou de Caracas com Moscou e Pequim molda o tabuleiro de forma decisiva. A América Latina está diante de uma encruzilhada. Ou permanece subordinada às dinâmicas impostas por potências externas, ou assume definitivamente o protagonismo de seu destino. O caso venezuelano é o exemplo mais claro dessa disputa, e sua resolução será também o termômetro do que acontecerá com todo o continente.